Agora são 7 horas e 38 minutos. Na tribuna do Primeira Hora de hoje, o assunto é a maioridade penal. Quando vem à tona, o tema redução da maioridade penal sempre gera discussões acaloradas e opiniões contrárias. Além do aumento da maioridade, há movimentos que pedem o aumento da pena máxima, da internação, que hoje é de 3 anos. Há propostas para que ela passe para 27 anos, que é a média de soma das penas mínimas e máximas previstas nos casos de crimes hediondos, 24 e 30 anos, respectivamente. Análises feitas pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos revelam que 71% das legislações do mundo estabelecem um critério de 18 anos para a idade penal. Muito bem, é justamente sobre isso que nós vamos falar agora aqui na tribuna do Primeira Hora com nossos convidados, mais do que especialistas nesse assunto. Por isso, eu apresento aqui a presença de Ariel de Castro Alves, que é advogado. Muito obrigado pela sua presença aqui, Ariel, advogado, coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos e membro do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Diogo, pela participação aqui no Primeira Hora pela TV Tarobá. Ok. E Ari Frendenbach, que também é advogado da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, diretor de programas sociais para jovens líderes e pai de Liana, jovem assassinada junto com o namorado em um sítio no interior de São Paulo pelo menor Champinha. Senhores, obrigado, Ari, pela sua presença aqui conosco também no Primeira Hora. Muito bem. Ariel, vou começar contigo, já que foi o primeiro que eu apresentei aqui. Redução da maioridade penal. Sua opinião sobre isso? Bom, nós somos contrários, é uma posição do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que atualmente eu represento, sou responsável pelo tema de medidas socioeducativas. Nós compreendemos o clamor que existe na sociedade, achamos que essa discussão é importante de ser feita, mas nós temos argumentos que demonstram que, certamente, se ocorresse uma redução da idade penal e meramente jogar adolescentes ou crianças no sistema penitenciário, na prática nós teríamos um aumento da violência e não propriamente a diminuição. Até porque hoje a reincidência no sistema penitenciário no Brasil é de 70%. Cada 10 pessoas que saem, 7 voltam a cometer novos crimes. E no sistema de internação de adolescentes, mesmo quando extremamente problemático, no próprio caso de São Paulo, recentemente a Fundação Casa Antiga FEBEM divulgou que a reincidência está por volta de 20%. Certamente é um dado subestimado, deve ser maior, mas de qualquer forma é menor que no sistema penitenciário. E quando se aplica corretamente as medidas socioeducativas, e nós temos exemplos, inclusive principalmente em estados como do Paraná, do Rio Grande do Sul, em Florianópolis, Santa Catarina, na cidade de São Carlos, em São Paulo, de medidas socioeducativas bem aplicadas através de projetos e de programas sociais, com uma reincidência de 3%, de 4%, de no máximo 5%. Então é possível recuperar aplicando corretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E casos extremamente graves, a gente tem que rediscutir, até por isso que recentemente o CONANDA encaminhou para o Congresso Nacional o projeto da Lei de Execuções das Medidas Socioeducativas, e certamente nós contaremos com o Dr. Ari Frendenbach, que superou o drama pessoal e hoje ele é um batalhador pelas causas sociais e por essa discussão, para que a gente tenha no Congresso, então, audiências públicas, com a própria participação do Dr. Ari, para discutir a execução das medidas socioeducativas. Vamos saber do Dr. Ari a opinião dele sobre isso, então. A mesma pergunta que eu fiz aqui para o Ariel, eu faço para o senhor, doutor Ari. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Bom, eu, de princípio, logo após o crime da minha filha, eu assumi uma defesa da redução da maioridade penal e, com o tempo, eu fui me reposicionando e hoje eu me posiciono radicalmente contra a redução da maioridade penal. Eu vejo como uma medida extremamente equivocada, uma resposta para a sociedade que vai, na verdade, causar, como colocou bem o Ariel, um aumento na violência. Eu vejo como um caminho para a redução da violência juvenil duas medidas muito importantes. Numa ponta, a efetivação de programas sociais, de saúde e educação com muita força para que esses menores não se tornem os criminosos de amanhã. E na outra ponta, onde a violência já se efetivou,
eu vejo como uma medida possível e viável, não a redução da maioridade penal, mas sim a responsabilização do menor que comete crime hediondo, ou seja, independente da idade dele, e sim o ato cometido. Se o menor comete um crime hediondo, eu entendo que ele deve ter um tratamento diferenciado pela legislação, onde ele vai ser julgado e, se condenado, cumprir pena dentro de uma unidade penitenciária da FEBEM. Agora, isso para crimes hediondos especificamente. Nos casos de atos infracionais não graves, eu não tenho a menor dúvida que o caminho é a implementação de medidas socioeducativas, a implementação das medidas já previstas na legislação e um acompanhamento como a liberdade assistida, que muitos e muitos casos da FEBEM não precisariam estar sendo internados como é praxe na atuação do judiciário. Acho que o caminho é desinternar os menores não perigosos, dando um acompanhamento mais adequado. Muito bem. Podemos fazer então duas